Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse vídeo é muito importante e ele vai despertar muitas pessoas, eu tenho certeza disso, se Deus quiser. E eu peço que você agora que assiste esse vídeo, se tem alguma pessoa aí na sua casa ou próximo de você que geralmente ridiculariza você quando você está assistindo esse tipo de vídeo, é bom você chamar ela para assistir junto com você, porque eu tenho certeza que não vai sobrar dúvida sobre o que de fato acontece com o mundo. Nós entendemos a atitude de muitas dessas pessoas porque nós sabemos que a mídia trabalhou muitos anos na cabeça delas, provando a elas que, olha, os governantes estão aí para fazer o melhor para você, se acontece alguma coisa errada é culpa da corrupção. Mas o Dr. Enéas vinha quebrando tudo isso, mostrando a verdade, que o problema não é o que se tira na corrupção, o maior problema é o que é oficial, legalizado, a forma que a gente negocia, por exemplo, os nossos minérios. O Dr. Enéas provou isso. Da mesma forma, as empresas, elas não estão aí brigando como as pessoas pensam, tentando tirar o melhor da sua tecnologia para te oferecer o melhor produto e mais barato. Não. Elas vêm freando a tecnologia, como nós mostramos no nosso vídeo, tecnologia freada pelos Illuminati. Elas vêm boicotando e sabotando todos os inventos que possa tornar nós, eu, você, independente. Inventos como o carro elétrico, por exemplo, que vai ser o tema desse vídeo, que deixa claro que esse carro só não está nas nossas mãos desde 1974 e lá vai força, porque eles não querem, porque eles não deixam. Nós falamos aqui já sobre a Gungel, que era uma marca brasileira e uma marca que era as meninas dos olhos do governo. Inclusive o governo protegia, dava dinheiro, né? Dava incentivos, financiamentos baratos, tinha um monopólio na mão dessa empresa, dificultava a entrada de outras marcas aqui no Brasil. Mas foi só essa marca deixar de pegar os motores da General Motors, da Fiat, da Ford, certo? Quando ela parou, disse, olha, eu não quero mais o motor de vocês, eu vou inventar o meu motor e vai ser um motor moderno, vai ser um motor elétrico. A partir do dono da empresa Gungel tomou essa atitude, aí todas as portas abertas que ele tinha se fecharam do dia para a noite. A empresa não conseguiu mais financiamento, essas outras marcas foram trazidas para o Brasil de forma abrangente e o carro elétrico que a Gungel tinha criado foi confiscado. Eles não chegaram a proibir o lançamento, mas disseram, olha, só quem vai usar esse carro agora vai ser os órgãos do governo. Nenhum cidadão pode usar esse carro, ele está em fase de teste. E assim a empresa teve o seu maior invento sabotado e foi levando prejuízo até que finalmente fechou. Acabou, não temos mais uma marca de carro verdadeiramente brasileira. Só que a maioria nem sabe dessa história, pensa que é teoria da conspiração. Só que eu vou trazer para você agora que a GM também tentou, nos anos 90, trazer o carro elétrico. E ela mesma sabotou seu invento, segundo a própria matéria do Auto Esporte da rede podre de televisão. Para você que acha que tudo isso é teoria da conspiração, agora você vai ouvir isso da própria mídia podre. Por isso, meu amigo, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a sua macaxeira com carne de sol e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Matéria do Auto Esporte da rede podre de televisão. A GM destruiu quase todos os Evo 1 nos anos 90. Mas esse carro elétrico resistiu e foi encontrado abandonado. Oferecido em leasing, a General Motors exigiu dos clientes a devolução dos carros e destruiu praticamente todas as unidades. A matéria de 13/12/2019. O elétrico Chevrolet Evo 1 está prestes a se tornar uma lenda urbana, quase uma fábula automotiva que pode ter acontecido ou não, mas aconteceu. Este Evo 1 foi encontrado em um estacionamento no Arizona. Essa imagem que você está vendo é de um Evo 1. Ele foi encontrado em um estacionamento no Arizona. Se não, até agora as pessoas ainda diriam que tudo isso é mentira. Mais uma teoria da conspiração. 23 anos após o início da sua produção, em 1996, eis que uma unidade é encontrada em estado de abandono na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Aqui é a hora de encaixar a pergunta. Desde quando um carro abandonado relativamente moderno é digno de virar notícia? Essa é a parte do Senta que lá vem história. O Evo 1 foi lançado como uma experiência de mercado da segunda metade da década de 90. A General Motors queria testar a tecnologia e só produziu 1.117 unidades do compacto 100% elétrico. Na época, a própria GM enfrentou a resistência da indústria, de políticos e do setor petroleiro. Em vez de vender os carros, o fabricante ofereceu aos interessados por leasing, uma espécie de financiamento em que o veículo é devolvido ao final do período contratado. No caso do Evo 1, havia uma cláusula sujeitando os clientes à devolução do modelo a qualquer tempo, se solicitado pela General Motors, sob pena de aplicação de multa. Sem dar explicação nenhuma, tanto aos clientes quanto ao mercado, a GM enviou um comunicado aos consumidores requerendo a devolução imediata de todos os Evo 1.
O caso virou notícia, mas a empresa resistiu em oferecer explicações convincentes. O assunto acabou se tornando um tabu industrial e até rendeu um assunto para o documentário Quem Matou o Carro Elétrico, de 2006. O filme contou com a participação de celebridades como Mel Gibson e Tom Hanks, e até o advogado Ralph Nader, famoso por enfrentar a indústria automobilística nos anos 60 por questões de falta de segurança dos automóveis daquela década. Cerca de 20 unidades remanescentes foram desativadas e utilizadas, sendo doadas para museus e universidades. Caros irmãos, eu tenho que parar um pouco a matéria da Rede Podre, porque vocês sabem que se trata de uma matéria da Rede Podre, então eu preciso explicar bem o que está acontecendo, porque eles nunca dão os fatos como eles realmente são. Portanto, quando a GM recolheu esses carros e destruiu a maior parte, enviando algumas poucas unidades para as universidades, museu e tudo mais, para serem inclusive estudados, a empresa foi acusada lá nos Estados Unidos de estarem sabotando o seu próprio projeto. Isso é um fato. Segundo os próprios proprietários dos veículos, as unidades que foram entregues para ser estudadas não foram exatamente como elas estavam na mão deles, funcionando perfeitamente. Foi mudado muita coisa. Tem inclusive imagens que você está vendo aí das pessoas fazendo esses protestos. Agora pense bem comigo, família, se os carros realmente não funcionassem como os especialistas de Araque dizem hoje, ou querem dar a entender isso, não funcionava muito bem não. As pessoas, os americanos que não são idiotas, sabem muito bem cobrar os direitos deles, e com razão. Eles pagaram 140 mil no carro, compraram zero. Se os carros tivessem algum tipo de problema, será que eles não teriam cobrado a garantia? Será que eles não teriam exigido o dinheiro deles de volta? Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi justamente o contrário. A GM forçou eles por contrato a entregar isso, e eles entregaram apenas por força de contrato e debaixo de protesto, como você está vendo nas próprias imagens. É por isso, família, que esse canal existe, para explicar as coisas a vocês exatamente como elas são. Agora sim, vamos dar continuidade à matéria. Na década de 90, o Evo 1 foi oferecido de forma extremamente limitada, apenas na região da Califórnia e algumas cidades do Arizona e Phoenix. Um ano após ser introduzido no mercado, chegou a São Francisco e Sacramento. O modelo era equipado com motor elétrico que rendia nada mais nada menos que 138 cavalos. Esse projeto piloto era considerado o mais rápido dos elétricos e chegava a 128 km por hora. Ele tinha autonomia de 113 km na primeira versão e 257 km na segunda, ou seja, você podia rodar 257 km, família, sem precisar parar num posto. Tudo isso graças a baterias desenvolvidas pela Delphi e pela Panasonic posteriormente. Ao comprar o veículo, que tinha um preço sugerido de 34 mil dólares, cerca de aproximadamente 140 mil reais no nosso dinheiro, o motorista recebia também um carregador. A bateria levava 15 horas para carregar por completo. Além disso, havia também um kit de carga rápida para 220 volts, que diminuía esse tempo de 15 horas e conseguia recarregar totalmente em apenas 12 horas. Apesar de inovador, o Evo 1 sofreu represálias. A General Motors enfrentou pressões da indústria de petróleo e, por estar se inserindo em um nicho de mercado ainda pouco explorado, a montadora encerrou a produção do veículo em 1999. Os Evo 1 foram retomados, confiscados e destruídos sob protesto de entusiastas, até mesmo com episódios de prisão de manifestantes. A GM foi acusada de sabotar o próprio projeto por conta de pressões jamais confirmadas, assim como as acusações à fábrica nunca foram confirmadas. Hoje, a própria General Motors fez grande esforço para tornar viável a Chevrolet Volt, e inclusive no Brasil, se prepara para expandir o mercado do hatch Bolt. E aí, família, é duro ou não é ser gado? Porque nós, família, sabemos que isso acontece, mas pelo menos sabemos da verdade. Olhamos para esses caras exatamente com o olhar que eles merecem. Mas a maioria da população, infelizmente, escuta isso aí e não acha nada demais. E isso é o que mais me choca, família. Inclusive, vocês sabem que eu tomei strike justamente por mostrar esse tipo de coisa aqui. Querendo ou não, você sabe que a plataforma não gosta desse tipo de conteúdo, porque você tem, por exemplo, uma GM anunciando o tempo todo aqui. E aí eu venho e apresento uma matéria dessa. Então eles não gostam. E por causa disso mesmo a gente tá com um strike aí pendurado. A gente pode sair do ar a qualquer momento. E muitas pessoas, Davi, cria lá um Telegram. Eu até criei o Telegram. Nós temos o nosso Telegram aí, caso o canal desapareça. Mas eu vou ser sincero com vocês, família. Se caso isso aconteça, eu tô saindo da rede. Eu não quero aqui fazer sensacionalismo, nem ficar, não, eu vou sair para que vocês se compadeçam de mim, de forma alguma. Eu vou ficar aqui, preste atenção, eu vou ficar aqui enquanto eu puder. Enquanto não me derem um chute na bunda, eu vou estar aqui sempre falando as verdades, o tanto de verdade que eu puder falar para vocês. Pode ter certeza disso, eu dou minha palavra. Agora, no dia que derrubarem o canal, aí eu vou fazer uma investigação sobrenatural, um trabalho mais voltado para a paranormalidade. Não vou falar mais nada desse tipo de assunto.
Se caso Deus o livre isso acontecer, espero que não, espero que Deus sempre esteja conosco, nos protegendo, mas caso o canal venha a cair, aí eu já estou dizendo a vocês que eu não farei outro, tá certo, família? Então é por isso mesmo que eu não estou fazendo muita força para vocês irem pro Telegram ou algo do tipo, porque tomei essa decisão, eu estou bem cansado também. Já faz mais de 5 anos aí que a gente vem batalhando aí nessa mesma pegada. E tem o outro lado aqui que eu também não gosto de me vitimizar, mas qualquer hora eu falo pra vocês todo o estresse que a gente passa, ansiedade, a gente não sabe se aquele conteúdo vai passar ou não, e tudo isso gera um transtorno físico, mental na gente, e chega uma hora que já basta, né, família? A gente sai de cabeça erguida e sai sabendo que fez o que podia fazer. Então eu já tô deixando isso claro, porque caso isso venha a acontecer, é a decisão que eu já tomei, família. É claro que ninguém é rei, eu posso mudar de ideia, mas se acontecesse agora, essa seria a minha decisão, tá certo? Agora, voltando ao assunto da GM, família, você vê, os caras pegam uma grande marca, uma marca multinacional como a GM, um monstro, e conseguem sabotar ela, conseguem, olha, volte esses carros que vocês lançaram, peça tudinho de volta. E os caras pegam os carros de volta e destroem o próprio carro. Se não fosse esse último carro que sobrou aí, hoje isso seria mais uma teoria da conspiração, sem nenhuma comprovação. Porque a mídia mesmo, eles não vão gravar esse tipo de coisa. Quando uma marca tenta lançar esse tipo de coisa, o jornalista já recebe uma ligação deles, dos donos do mundo, olha, não dá moral pra isso não, viu? Passa em branco. Você vê, ia desaparecer. E olha que não era muito antigamente não, ó. Nos anos 90, já tinha muita câmera, as pessoas já eram mais entendidas, mais lúcidas, mas mesmo assim eles conseguem fazer desaparecer. É incrível o absurdo disso. Aí a pessoa diz, mas como é que alguém consegue dar ordem numa GM da vida? Sabe por quê, família? Vou dar um exemplo aqui bem claro para você entender. A gente sabe que todas essas grandes empresas como a GM, Ford, Honda, todas elas pertencem às mesmas famílias. São 13 famílias que são donas de tudo isso. E funciona da seguinte forma para você ilustrar aí na sua cabeça, principalmente você que está chegando agora no nosso canal. Você já viu, por exemplo, uma corrida de Stock Car? Você já viu que aquelas corridas recebem vários patrocinadores? E tem marcas ali que patrocinam 3, 4 equipes. Então acontece da seguinte maneira, aqueles patrocinadores dizem, olha, use minha marca, use minhas peças, e dá aquelas peças ali para 3, 4 equipes, as 3 ou 4 melhores equipes que tem ali. Quando um desses carros que o cara está patrocinando ganha, para a marca pouco importa. Ela patrocinou os 4. A marca dela tá ficando famosa com qualquer um daqueles que ganhar. Não interessa para ela, tanto faz para ela o que ganhar. Agora falando das equipes em si, por serem equipes individuais, elas se matam na pista, elas competem para valer, até se odeiam em alguns casos, principalmente quando tem o mesmo patrocinador, porque uma diz, olha, a gente vai perder o patrocínio, a gente tem que ganhar, aí é que a rivalidade aumenta. Só que como se trata de corridas, as pessoas ficam mais ligadas no desafio das equipes do que no que acontece com o dinheiro, que é o que manda em tudo. Da mesma forma, uma GM, uma Ford, uma Honda, elas são empresas particulares que se enfrentam ali e lutam dentro do mercado. Mas no final das contas, quem manda em todas elas é os mesmos caras, é os mesmos donos. E é isso que as pessoas não entendem. Ela acha que tem um dono ali, tem outro dono aqui e cada um se enfrenta. Não. No final das contas, todos esses caras prestam conta aos mesmos donos, aos mesmos patrões. E é um grupo bem reduzido e bem pequeno de 13 famílias Illuminati. E aí, meu caro irmão, quando você começa a entender essa verdade, aí você começa a entender as atitudes deles. Por que é que um não lança um motor agora que roda 50 km com litro? Porque a indústria não quer. Os verdadeiros patrões, os donos do mundo, não querem que isso apareça agora. Por que é que uma não lança um carro aí que faça 1000 km com uma bateria solar? Aí, engraçado que vem outros caras aí metidos a intelectuais e dizem, não, é porque não tem uma bateria possível para isso. Mas nos anos 70, o Gugel já tinha feito. Você agora viu que nos anos 90, o carro tinha uma autonomia de mais de 200 km. E mesmo assim, ainda vai vir gente dizendo, não, mas é porque a bateria é isso, botando isso e aquilo. Na verdade, não tem interesse do mercado em fazer isso. Se você olhar o ano que a GM tomou essa decisão, você vai ver que ela fez isso por desespero. Ela sabia que os donos do mundo não iam querer que eles lançassem esse tipo de coisa. Por isso mesmo já venderam o carro com contrato. Agora, eles foram naquela, vai que cola. Por que é que eles tomaram essa atitude desesperada? Porque a Honda, a Toyota, estava tomando espaço no mundo. Estava crescendo muito, eles já estavam vendo isso. Crescimento grande. Então eles disseram, ó, vamos inovar, vamos tentar inovar isso, mesmo sabendo que aquilo ali ia dar bronca para eles, como deu. Tanto é que os caras mandaram recolher os carros e eles recolheram, acataram a ordem e destruíram o seu próprio invento. Isso é teoria da conspiração? Tá aí a matéria da própria mídia podre. Tá aí as imagens do carro que você tá vendo que não é fake. E aí? Cadê a competição e autonomia das empresas?
Não existe isso. Todos pertencem aos mesmos grupos financeiros. Grupos financeiros esses que pertencem às 13 famílias. E ponto final. É eles quem manda. O que você vê uma marca competindo com a outra é competindo para ela continuar existindo. Porque caso a marca não dê certo, ele simplesmente arranca aquela bandeira, bota outra e continua fabricando. Isso é preciso ter para que o gado imagine que existe mesmo uma competição e que ela está em uma casa diferente. Quando no fundo, é tudo a mesma coisa. O que muda são pequenos detalhes, pequenas coisas que no final da sua conta, do seu dinheirinho que fica no seu bolso, não dá essa grande diferença. Às vezes você compra uma marca japonesa, olha, dura mais e tudo mais, consegue fazer 1 quilômetro a mais ou 2 do que uma GM da vida. E aí quando o carro quebra, você paga essa diferença todinha nas peças. No fundo, meu caro irmão, quando você faz a conta, dá tudo na mesma. É por isso que eu digo ao pessoal, gente, não seja fanboy de marca. Porque tudo isso vem dos caras, vem dos donos do mundo. E quando a marca mostra muita incompetência, eles fecham ela e botam outra e acabou. E assim se continua. Então eu peço a você, meu caro irmão, que passe esse vídeo adiante, porque realmente é preciso acordar as pessoas. Elas precisam pelo menos saber da verdade. Eu sei que a população está anestesiada. Não interessa o que a gente fala, não interessa o que a gente mostra. Elas ainda vão continuar presas na Matrix. Mas sempre tem um ou outro que desperta. Sempre tem um ou outro que se torna mais um membro da nossa família. Então é isso que dá para fazer no momento. E a gente vai fazer enquanto for possível. Então que o nosso Yahushua, o Jesus Cristo, como você queira chamar, acompanhe e proteja cada um de vocês. E voltarei amanhã, se assim ele permitir. Um abraço e tamo junto.